inteligência criadora que está agora mesmo trabalhando para que eu tenha meu potente com o meu coração aceitar agora mesmo trabalhando para que eu seja grato pela minha vida e veja o quanto essa realidade é maravilhosa. Como a minha vida recebeu a inteligência política da minha vida e estou trabalhando para que o meu coração aceitar que está criadora que está cada vez mais forte. Com o meu corpo, com o meu coração aceitar agora mesmo trabalhando para que absolutamente a qualquer tempo tivesse para a minha realidade mais rápida. Eu estou em minha realidade desejada. Então faço que estou mudando cada vez mais a realidade desejada agora mesmo. A inteligência criadora que ficou com o meu coração exatamente como o corpo e com o meu coração aceitar agora trabalhando para eu cada vez mais minha realidade desejada agora. Eu amo como o corpo a minha criadora que ficou com o meu corpo com o meu corpo e com o meu coração aceitar agora mesmo trabalhando para cada vez mais a mesma da minha realidade desejada agora para que o corpo cada vez mais minha realidade desejada com facilidade. É exatamente como efetivamente faço para dar a realidade infinita que a minha consciência aceita de uma verdade absoluta que eu posso mudar para a minha realidade desejada de um corpo cada vez mais dentro da minha vida que posso mudar a realidade infinita para me livrar. É como se eu fosse uma cópia completa e absoluta verdade e a faço um fato de realidade para me trabalhar. Eu vou para a minha realidade desejada com o tempo de colocar mais dentro da minha vida e me lembro das minhas mudanças para a minha realidade desejada. Eu consigo estar completamente grata por eu lembrar de igual da minha vida para a minha realidade desejada. É exatamente igual da minha vida. Eu amo meu corpo, é exatamente igual da minha esposa. Meus olhos, estou agora mesmo meu corpo, a realidade, meu coração está agora mesmo trabalhando para que eu agora virar para a minha realidade mesmo e por essa realidade é maravilhosa. Eu estou agora mesmo mudando para a realidade hoje me vejo exatamente igual da minha vida e estou trabalhando agora mesmo mudando para uma realidade que eu sou igual da minha inspiração e ordem. Eu amo meu corpo, a minha colaboração está agora trabalhando para que absolutamente em qualquer lugar trabalho para a minha realidade desejada. Exatamente como eu estou em minha realidade desejada. Exatamente igual para a minha realidade desejada agora mesmo. Parabéns, a inteligência é exatamente igual ao da minha ordem. Estou no foco do meu corpo e pouco no coração aceitar está agora mesmo trabalhando para a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora que testou em todo o meu ordem, com o meu corpo e o meu coração aceitar está agora mesmo trabalhando para que eu viva na mesma frequência da minha realidade desejada agora. Eu vivo para a minha realidade desejada com facilidade. Exatamente igual a família fácil para mim mudar completamente embaixo da minha inspiração e aceito a verdade absoluta e eu posso mudar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Eu consigo conquistar essa realidade com muita facilidade. Deixa ser vista da sua aceitação plena e a deseja a verdade e embaixo da deseja da realidade com facilidade. Eu tenho mente programou para a minha realidade desejada exatamente igual a que quero. Eu me quero exatamente das novas mudanças para a minha realidade desejada igual da sua inspiração completamente maravilhosa e grata da minha vida para a minha realidade desejada da sua inspiração. Os olhos são construção a inteligência criadora que tem construção da minha glória. Absolutamente por meu coração está agora ele está trabalhando para que eu seja grato em minha vida e desejada essa realidade é maravilhosa. Eu amo ser deixando meu Deus da experiência que eu tenho realidade que eu estou trabalhando para a criação. A inteligência criadora que tem construção da minha glória. Vai com você no coração está agora mesmo trabalhando para que absolutamente qualquer método para a nova realidade desejada. Meus quadrinhos são da realidade desejada. Minha força é unida para a minha realidade desejada agora mesmo. Deixa eu quero a minha realidade criadora que cresceu em meus olhos e todo o meu coração está agora mesmo trabalhando para a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora que cresceu em meus olhos e todo o meu poder, mas o meu coração está agora mesmo trabalhando para colocar na minha realidade desejada agora. Cada vez mais para a minha realidade desejada com facilidade. Ficar infinitamente fácil para a minha realidade para a realidade como verdade absoluta, verdade absoluta para a minha realidade desejada com muita facilidade. Eu amo trabalhar com meu Deus, eu posso mudar sua realidade com muita facilidade. Eu aceito todo o meu amor da verdade, os fatos de minha realidade com facilidade. O mercado tem deixado para a minha realidade desejada consciente de toda a terra. Eu gosto de mim das minhas nuances para a minha realidade desejada. Dentro de mim está agora consegue acabar a segundo lugar na minha glória para a minha para a minha realidade desejada. Graças por tudo que tem que ficar realizando agora. São maravilhosas as obras criadoras e criadoras e as minhas ordens. Eu amo meu corpo e olhos no meu coração está agora mesmo trabalhando para que eu seja grato com minha família e veja o valor da realidade é maravilhosa. Eu gosto de receber notícias positivas que a sua vida me estou trabalhando para estar agora transformando cada inteligência criadora e agora eu mesmo gosto de estar com o meu corpo grato pela coração está agora mesmo trabalhando para que a forma também de qualquer meta
Eu estou vendo a realidade desejada que não cada vez mais caminho para a minha realidade desejada agora mesmo. Agora mesmo trabalhando para que muito para a minha realidade alcançada agora. Afinal, me faz bem o criadora do Criador de tudo agora. Não há um outro Deus natural no outro ainda está agora mesmo trabalhando para que eu agora mesmo a realidade na minha realidade na minha desejada agora. Eu desejar um vídeo para a minha realidade desejada na oportunidade. Eu amo absolutamente na minha carnal para a minha realidade e realidade. Eu sempre encontrar e aceito uma verdade assim não eu posso dar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Absolutamente uniforme mudar a realidade com muita facilidade. Que a felicidade é uma realidade como plena e absoluta verdade de fato de vida a minha realidade na realidade. Eu vou para a minha realidade desejada com todo o meu mulher. A família feita é minha realidade para a minha realidade desejada. Amor, a minha mulher é hoje grata e minha gratidão para a minha mulher para a minha realidade desejada. Sei que a polícia maior que fazer na verdade que a nossa inteligência criadora e investidor dos meus órgãos com que mandou meu rosto no rosto meu coração a pensar que está agora mesmo trabalhando para conseguir graça pela minha vida e seja com essa realidade é maravilhosa. Eu sou bela de hoje e tenho para a execução da minha vida e estou trabalhando para a segunda nisso de vocês para a realidade criadora que você a Deus meus olhos sinceramente com muito coração está agora mesmo trabalhando para que a polícia agora mesmo qualquer realidade a minha realidade desejada. Como eu sempre digo, eu sou minha realidade desejada. Então faço que estou olhando para a minha realidade desejada agora mesmo. Então faço que estou cada vez mais perto de agora de ver todos os meus olhos. Muito colocado no meu coração a deixar agora mesmo trabalhando cada vez mais para a minha realidade desejada agora. Está agora mesmo com a minha realidade agora que fazendo a minha realidade agora. Meu pai está com o desejo de tomar o meu para a realidade desejada. Está agora mesmo trabalhando para que eu viva na mesma frequência da minha realidade desejada agora. Eu ando na minha realidade desejada, mostra a realidade, exatamente como extremamente fácil para a realidade de realidade, trabalhar minha gente, eu confio e agora minha realidade é a oportunidade da oportunidade para a minha realidade desejada com muita facilidade, demora minha gente, eu sei que posso demorar minha realidade com muita demora minha gente. Eu amor em minha problema e absoluta verdade e fato de que muitas realidades para dar cuidado. Eu quero me ter certo. Eu vou para a minha realidade desejada para me dar a forma da minha vida infinita que a minha compreensão muitas vezes não trabalhar para a minha realidade desejada como desejar. Eu sou completamente orada de me lembrar de todas as coisas para a minha realidade desejada. Como sempre desejei. A inteligência criadora que a minha está agora mesmo trabalhadora abriu novamente meus olhos. Com verdade eu tenho o meu coração a minha está agora mesmo trabalhando para que eu seja grave pela minha vida e veja que essa realidade é maravilhosa. Eu sou como verdade absolutamente absolutamente positiva de minha vida e estou trabalhando para levar a realidade. A realidade criadora que minha vontade na minha vida é a mais poderosa do meu corpo e corpo agora minha humanidade está agora mesmo trabalhando para que a verdade abude qualquer método de leve para a minha realidade a desejar do jeito. Eu estou em minha realidade desejada suficiente para que eu me mude para a minha realidade desejada agora na verdade do jeito. A inteligência da minha vida e o jeito dos meus olhos com minha amor está agora mesmo trabalhando para que eu mostre agora minha gente trabalhando na realidade de acordo com a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora que estou está agora mesmo na realidade hoje fazendo a minha realidade onde meu pai está agora mesmo trabalhando para levar vida na mesma inteligência da minha realidade desejada agora. Guarda o papel político para a minha realidade desejada com facilidade. A minha guarda para mim é extremamente fácil para mim mudar de realidade. Já está reagindo e consigo e aceito a minha verdade. Certamente eu posso mudar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Sabe por mim, eu sei que posso mudar de realidade com muita facilidade. Curar com meu pai, eu achei que ia mudar de realidade para a verdade. Da guarda de muita realidade a possibilidade. Vai trazer para a minha realidade desejada extremamente como eu quero. Ai que vida, a minha das minhas mudanças para a minha realidade desejada. Eu amo orar completamente grata por mim, grata sabe ao meu pai para a minha realidade desejada. Minha mãe está agora mesmo me deixando morar com meu pai e aceitando a inteligência como a legal e a proposta de guarda lá lateral. Meu pai está agora mesmo no coração água que está agora mesmo trabalhando para uma realidade desejada até de uma guarda. Vejam quando essa realidade é maravilhosa. Pai tem minha guarda. Eu sou merecedor de minha guarda e eu sou gratativa em minha vida e estou trabalhando e agora gente está trabalhando inteligência realidade de acordo com o meu design mais forte. Eu vejo que meu pai tem por guarda sua manifesta a verdade está agora mesmo vai trabalhar para que a sua agora ele vai qualquer método me leve para a minha realidade desejar. Legal. Eu estou a minha realidade desejar. Seu pai tem seu guarda. Eu mudo para a minha realidade desejada agora mesmo. Minha e agora seu pai tem seu guarda criadora que seu pai está com uma unidade enorme de transformar corpo e corpo e coração a gente está agora no guarda trabalhando para que eu para a minha realidade desejada agora.
extremamente como desejo. A inteligência criadora me fez conscientemente estar agora mesmo na minha humanidade por meu coração a está agora mesmo trabalhando para que eu trabalhe da mesma criadora que a realidade desejada agora. E a insuficiente para a minha realidade desejada com facilidade. Eles com meu pai é extremamente ativado para me ajudar a realidade. Eu estou completamente assim com verdade absoluta que eu posso levar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Cada vez mais intrigado com a possibilidade de realidade com que estou cada vez mais amigo com meu desejo de morar livre com plena e absoluta verdade a tornar totalmente com realidade de morar unidade com meu pai. Eu vou para a minha realidade desejada com fonte de poder e herança, dando assim uma facilidade absoluta de manifestar o desejo para a minha realidade desejada. Eu manifesto absolutamente completamente a verdade livrada de todas as realidades e tornar para a minha realidade desejada. Minha mentalidade se modifica de acordo com o necessário para que eu manifeste cada vez mais a facilidade de prosperidade do desejo com a realidade e que fosse meu coração possa estar agora mesmo trabalhando para que eu possa tirar a base da minha vida e veja o quanto essa realidade é maravilhosa e ganhar tudo o que eu quero como validador de experiências morativas vai indo cada vez mais vou trabalhando para exemplificar com que eu quero. A inteligência criadora me dirá tudo o que eu quero. Eu vou com o meu corpo para ganhar meu coração a começar a estar agora mesmo trabalhando para que absolutamente qualquer regra em breve haverá de me realidade desejada. Peço chefe ou uma realidade desejada. Eu faço então cada vez mais realidade desejada agora mesmo. Quando você conseguir fazer faz geradora que você quer. Os meus órgãos faz gerador do corpo, o meu coração vai estar agora mesmo trabalhando para que o mundo faz a realidade desejada agora. Eu vou ultimamente a inteligência faz geradora do mundo que eu quero. Meus órgãos, a inteligência do meu corpo e o meu coração está agora mesmo trabalhando para que eu tenha a execução dessa minha realidade desejada agora. Profundamente para a minha realidade desejada com a facilidade extremamente. É extremamente fácil para a minha realidade. Eu ando lá tudo que quero com meus pais, aceito como verdade absoluta e eu posso andar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Tudo que quero com meus pais e que posso me dar a realidade com muita facilidade. Eu aceito como meu nome a violência de verdade e faço com o nome de realidade com facilidade. Eu estou numa realidade eu vou para a minha realidade desejada consciente quando quero o que quero. Eu sempre me lembro das minhas mudanças para a minha realidade desejada. Eu sou manifestamente grata por me lembrar de todos os manifestos que para a minha realidade desejada. Manifesto tudo que desejo. Tudo que me manifesta a inteligência criadora de Deus manifesta o meu nome. Como o meu Deus manifesta o meu coração a está agora me trabalhando para Deus seja grato pela vossa vida e manejar como esta realidade é maravilhosa. Visto de como sociedade de valores e experiências positivas que vão manifestar estou trabalhando para já estar integrado em minha inteligência criadora que fez todos os meus órgãos e a sua verdade faz com que eu possa coração a agora mesmo trabalhando para que a sua nova de qualquer método me leve para a minha realidade desejada. Visualizar minhas metas com minha realidade desejada. Você é capaz de ter o que eu quero para a minha realidade desejada agora mesmo. Você é praticante a lei da ação mais criadora que eu já sou dos meus órgãos. Eu vou com meu corpo e com meu coração a está agora mesmo trabalhando mais a minha voz para a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora me fez conhecer agora. Eu vou com meu corpo e com meu coração a está agora mesmo trabalhando para que eu viva a mesma exigência da minha realidade desejada agora. Minha adoção é feita para a minha realidade desejada com facilidade. Assim que você é fácil para me mandar a realidade seja melhor. Eu vou me aceitar como verdade absoluta que eu possa me dar para a minha realidade desejada com qualquer facilidade. Eu preciso desejar qualquer lugar de realidade a minha facilidade. Minhas pessoas facilidade como plena e absoluta verdade a sua área para a minha realidade com facilidade. Eu tenho toda a vontade para a minha realidade desejada formalmente quando quero. A personalidade que eu tenho me lembro das minhas mudanças para a minha realidade desejada. Capacidade enorme de trabalhar completamente grata à capacidade de todas as organizações para a minha realidade desejada. Eu tenho uma capacidade enorme de representar personagens a inteligência criadora que fez toda a parte dos órgãos. No meu computador, a minha organização está agora mesmo trabalhando para que a minha jornada para a minha vida vejam o quanto essa realidade é maravilhosa. Todas as palavras sobre a inteligência da minha cidade de colocar as minhas palavras. Estou trabalhando para elaborar a perfeito. A inteligência criadora que fez todos os meus órgãos parece como uma força que fosse meu coração é melhor que está agora mesmo trabalhando para que absolutamente qualquer meta de pleno para a minha realidade desejada. Eu estou em minha realidade desejada. A inteligência para a minha realidade desejada agora mesmo. A inteligência criadora que fez todos os meus órgãos está agora mesmo trabalhando para a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora que fez todos os meus órgãos com o meu corpo e dela o meu coração está agora mesmo trabalhando para que eu faça a mesma frequência da minha realidade desejada agora. A inteligência criadora a minha realidade desejada com facilidade. Eu estou em realidade motivada pela minha realidade.
Eu sou uma realidade feita com verdade, a oportunidade para uma realidade desejada com muita facilidade com vários treinos. Eu sei que posso mudar de realidade com muita facilidade agora mesmo trabalhando para que eu tenha uma carreira perfeita com muita verdade e verdade minha mente da realidade toda a qualidade desde que eu vou para a minha realidade desejada com que a gente trabalhe com a realidade para que eu seja uma primeira das minhas mudanças para a minha realidade desejada. Vários papéis que eu sou completamente grata e minha verdade a todas as várias e posso para a minha realidade desejada. Repare os papéis de estado. Eu aceito como verdade a verdade desejável da pessoa dos meus olhos, como verdade não vou por fato que estou mudando cada vez mais agora mesmo trabalhando para que a verdade grave para a minha vida e vejo cada vez mais a minha realidade é maravilhosa. Como verdade absoluta de fato que estou construindo uma carreira cada vez mais perfeita, estou trabalhando para isso. Eu sou uma modelo mais inteligente e criadora que estou realizando agora grávida com o meu esforço e força do coração a sustentar agora mesmo trabalhando para que absolutamente qualquer meta me leve para a minha realidade desejada. Séries e filmes, tudo é toda a minha realidade desejada. Eu amo que simplesmente para a minha realidade desejada agora grata por ser uma risca inteligente e criadora que tem Deus e uma misericórdia e com o meu corpo e força do coração a sustentar agora mesmo trabalhando para a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora e servidor de misericórdia com o e poder no coração para estar agora mesmo trabalhando para que eu viva na mesma sabedoria da minha realidade desejada agora. Quem sabe para a minha realidade desejada com facilidade, minha felicidade, extremamente fácil para a minha realidade. Eu sou uma Deus e aceito como verdade absoluta que eu posso mudar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Eu sou uma grande amiga. Eu sei que posso mudar a realidade com muita facilidade. Eu sou uma grande amiga como plena e absoluta verdade e faço a minha realidade com facilidade. Eu sou bom para a minha realidade desejada com limite e quando quero. Eu sempre sou uma grande amiga mudanças para a minha realidade desejada. Eu sou uma grande amiga. Eu sou completamente grata por me lembrar a mulher mais rica vidas para a minha realidade desejada. Eu faço que eu sou a mulher mais rica do mundo. Eu amo estar me tornando a mulher mais rica de todos os meus olhos. Eu grata por estar me tornando a mulher mais rica da nação a pensar estar agora mesmo trabalhando para que eu seja grata pela minha vida e veja que eu tenho esta realidade mais maravilhosa. Eu aceito a realidade absoluta de fatos que eu tenho mais de mim que estou trabalhando para muito mesmo é depositar na minha força criadora que estou dando nos meus olhos. Eu sou um convidador assim como o meu coração a estar agora mesmo trabalhando para que absolutamente qualquer verdade me leve para a minha realidade desejada. Ficando cada vez mais eu estou em minha realidade desejada. Eu escrevi eu me explorar minha realidade desejada agora mesmo. Fazendo mais de uma força criadora que pensadora dos meus olhos. Da minha boca e do meu coração agora mesmo trabalhando para que eu para a minha realidade desejada agora. Eu sou muito grande vereadora que estou em meu norte, eu sou uma dor, mas dá por a paz de estar agora mesmo trabalhando para que eu viva na mesma frequência da minha realidade desejada agora. Eu sou linda para a minha realidade desejada com facilidade. Eu sou sempre extremamente fácil para a minha realidade. Eu não próprio e aceito como verdade absoluta que eu posso mudar para a minha realidade desejada com muita facilidade na minha vontade. Eu sei que posso mudar de realidade com muita facilidade. Eu comigo a mim mesmo com carinho e amor, mas a verdade é o fato de que mudo de realidade é muito facilidade. Está agora vou trabalhando realidade e desejada com muita coisa cada vez mais rica. Eu sempre me lembro das cada vez mais vezes para a minha realidade desejada. Grata por ser eu sou completamente grata por minha grata por Deus está agora mesmo para a minha realidade desejada e realidade que eu venho cada vez mais livre fazendo tudo que amo. A inteligência encarnadora que fator onde eu estou tem muito bom com o meu corpo, procurando cada vez mais pensar está agora cada vez trabalhando para que eu seja cada vez mais amiga, parece mesmo porque essa realidade é maravilhosa. Eu amo Jesus e verdade para que eu seja produtiva com meu trabalho, estou trabalhando para isso. Eu sou muito animada no meu trabalho, eu estou no meu trabalho, eu meu carro está cada vez mais com autoridade, está agora mesmo trabalhando para que absolutamente qualquer meta me leve para a minha realidade desejada. Eu sou verdade absoluta, qualidade e agora estou colocado para mim para a minha realidade desejada agora mesmo. A inteligência criadora de pessoas que eu absolutamente com o corpo e o meu coração está agora trabalhando para que para a realidade desejada agora. Trabalho. A inteligência criadora de pessoas faz meus olhos cada trabalho, coração está agora mesmo trabalhando cada vez mais frequência da minha realidade mais fechada agora. Cada vez mais inteligente para a minha realidade desejada com facilidade. É algo que é extremamente fácil para a minha realidade. Eu fui capaz de resolver e aceito com verdade absoluta eu posso dar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Sabe como aumentar meu tempo e posso mudar de realidade com muita facilidade. Todos os meus órgãos eu acredito como primeira de absoluta verdade o fato de minha muita realidade está agora cuidando cada ato de eu vou para a minha realidade desejada consciente quando quero pela pura que está realizando agora as minhas mudanças
maravilhosa, a nova realidade desejada que há dentro de mim. Eu sou completamente grato de todas as minhas leis para a minha realidade desejada. Que aumenta mais e mais a cada dia. Meu pai está aumentando cada dia mais e eu estou entendendo bordo. Eu estou aumentando cada dia mais. Afinal, está agora mesmo trabalhando mais que eu desejo. Graças a Deus, nós estamos conhecendo a realidade é maravilhosa. Eu tenho recebido experiências excelentes para a minha vida e estou trabalhando para esse final. A inteligência criadora que se faz todos nós que a gente não está agora mesmo no coração, a realidade agora mesmo trabalhando para mim finalmente qualquer método leve para a minha realidade desejada. Eu estou com a realidade desejada dela me permite para a minha realidade desejada agora mesmo. A inteligência criadora que me deu a vida melhor eternamente com meu corpo e meu adoração a minha cara está agora mesmo trabalhando para continuamente para a minha realidade desejada agora. Eu sou grata pela inteligência criadora que foi finalmente agora mais com meu amor e meu coração grata para mim agora mesmo trabalhando para que eu viva na mesma frequência da minha realidade desejada agora. Finalmente para a minha realidade desejada essa inteligência criadora que a mim é extremamente fácil para a minha unidade de realidade. Eu preciso crer mesmo e aceito como verdade a minha perfeita realidade para a minha realidade desejada com muita facilidade. Eu preciso crer para que eu sempre possa mudar de realidade com muita facilidade. Verdade para todas as vezes que eu escolher no resto. Verdade e facilmente tudo de realidade é com facilidade. Coisas da vida. Eu vou para a minha realidade desejada com toda a forma mais inteligente que eu já vi na vida. Eu sempre me lembro das minhas lembranças para a minha realidade desejada. Parabéns por ser completamente curada para melhorar de novo a minha vida para a minha realidade desejada. Eu aprendo absolutamente qualquer coisa com facilidade. A inteligência criadora por isso a minha. A inteligência criadora depois de minha coração está agora mesmo trabalhando ela durante a frase pela minha vida. Veja o quanto essa realidade é maravilhosa. Está reagindo com merecedor de assim, a minha modéstia para a minha vida e estou trabalhando para intimidar. A inteligência criadora que contou a vida nos órgãos. Eu aprendo a minha coisa no coração está agora mesmo trabalhando para qualquer momento de qualquer método leve para a minha realidade desejada. Eu aprendo qualquer coisa para a realidade desejada. Eu aprendo qualquer coisa para a minha realidade desejada agora mesmo. A inteligência criadora que criar todos os meus órgãos, toda a realidade do meu coração está agora mesmo trabalhando a verdade para a minha realidade desejada agora. A inteligência criadora que fez todos os meus órgãos, toda a realidade do meu coração está agora mesmo trabalhando para que eu viva na mesma frequência da minha realidade desejada agora. Tenho a vida definida para a minha realidade desejada com facilidade. É extremamente fácil para a minha realidade desejada. E aceita a minha realidade desejada. Eu posso mudar para a minha realidade desejada com muita facilidade. Desejado está com oportunidade e qualidade com muita facilidade. A inteligência infinita é a verdade e fácil de minha realidade com facilidade. A integração da minha vida para a minha realidade desejada com como quero. Está reagindo com jeito e me universo para a minha realidade desejada. A minha realidade. Eu sou completamente gerada desejada graças a Deus da minha mais na realidade desejada. Agora é completamente meu corpo e corpo meu coração a pensar está agora mesmo trabalhando para que eu seja curado pela minha vida que veja que essa realidade é maravilhosa e é real. Eu sou muito corpo, sou muito realidade que seja feliz a vida que estou trabalhando para a manifestação da verdade que seja a sua vida desejada e eu vou dar a glória. E a minha força que peça na coração está agora da casa trabalhando para o caso da família ou qualquer dessa realidade para a minha realidade desejada. Eu estou muito com a minha realidade desejada. Enquanto eu amo para a minha realidade desejada agora mesmo. A inteligência dela é feita todos os meus órgãos que tenho com meu corpo mudado meu coração a aceitar está agora mesmo trabalhando a verdade que eu vivo para a minha realidade desejada agora. Cada vez mais a inteligência criadora para mim todos os meus órgãos. Eu sou grato por cada vez mais que eu vou trabalhar agora mesmo trabalhando para a realidade minha coisa cada vez mais minha realidade desejada agora. Eu tenho que mudar para a minha realidade desejada com facilidade. Quem completamente fácil para a novidade de realidade. A inteligência infinita com medo de haver em uma sociedade que eu posso mudar para a minha realidade desejada de muita facilidade. Eu sempre posso mudar a realidade com muita facilidade. Eu sempre posso mudar em reconhecimento de absoluta verdade de fato a minha realidade com facilidade saudável. Eu vou chegar à realidade desejada consciente e vou chegar às minhas habilidades. Eu sempre me lembro das minhas lembranças para a minha realidade desejada.
Integrar a completabilidade grave de acordo com a funcionalidade pela realidade desejar. Minhas habilidades são perfeitas e muito bem desenvolvidas. A inteligência criadora que fez todo o documento órgão e como no meu corpo, o fogo meu coração a pensar está agora mesmo trabalhando para o meu filho grato de minha vida e Deus completamente a realidade é maravilhosa. Eu sou completamente primeiramente eu estou trabalhando para isso. Eu sou completamente a inteligência criadora que fez todo o documento órgão com o meu corpo e o meu coração a pensar está agora mesmo trabalhando para absolutamente qualquer meta do universo para a realidade desejada. Eu sei que minha realidade desejada também. Eu amo para a minha realidade desejada agora mesmo para que não exista a inteligência criadora que transformou os meus órgãos. Agora mais e mais cada coração a pensar está agora mais trabalhando para técnica para a minha realidade desejada agora. E a inteligência agora da minha trabalhando com as minhas realidades. No corpo do corpo eu sou já agora mais uma está agora mesmo trabalhando para que a minha está agora mesmo na realidade desejada agora. Cada vez mais com a realidade desejada com facilidade. Está agora mesmo trabalhando para a minha realidade desejada. Com a realidade absoluta e a minha posso mudar para agora a realidade desejada com a realidade absoluta. Independentemente da posso mudar de realidade infinita que a realidade está agora mesmo trabalhando com a realidade na verdade eu faço independente de realidade com facilidade. Independente de outra realidade desejada consciente quando eu quero colocar minha própria opinião dentro da minha própria para a minha realidade desejada. Completamente grato a Deus, grato a Deus das minhas vidas para a realidade desejada.